Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais um especial Simone Moldes e desta vez o tema é Natal. Vocês sabem o quanto eu gosto de fazer peças de Natal, vocês sabem o quanto eu gosto de deixar a casa mais bonita com esse tema tão rico. Então aqui, eu utilizando um único molde, que é o natalino versátil, eu criei 3 projetos. Iminha de geladeira, porta guardanapo e porta docinho. E eu fiz com o personagem Papai Noel, mas a gente pode fazer com qualquer outro personagem. Por exemplo, Iminha de pinguim, porta guardanapo de pinguim, porta docinho de pinguim. Iminha, bonequinho de neve, porta guardanapo, bonequinho de neve, porta docinho, bonequinho de neve. E a gente pode inventar o tema que a gente quiser. No final do vídeo, no final dessa aulinha, eu vou mostrar para você outras opções. Tá faltando ainda passagens pastel em tudo, tá faltando decorar. E para decorar, eu vou utilizar os acessórios natalinos e vou tirar coraçõezinhos para colocar aqui, frutinhas e etc. Eu espero que vocês gostem, espero que vocês façam. Esses pingentes são altamente vendáveis, se você quiser fazer na forma de pingente. Eu dou uma diquinha de como deixar isso aqui mais leve para ser iminha de geladeira. Enfim, a aula tá cheia de dica para variar. Bora lá aprender? Vem! Enquanto a coleção de Natal deste ano 2021 não chega, eu vou fazer esse projeto utilizando 2 moldes da minha coleção em parceria com a Simone Moldes de 2019. Esse primeiro, que é o 614 Natalino Versátil, e este aqui, que é o 620 Acessórios Natalinos. Lembrando que eu não comercializo os moldes. Quem produz e comercializa é a Simone Moldes. Eu vou começar, então, tirando todas as bases e depois que elas derem uma secadinha, eu vou decorar todas as bases. Para o projeto imã de geladeira, eu preciso que a peça fique mais leve. Então, para isso, eu tenho 2 opções. Ou eu pego bolinhas de isopor, esta aqui é uma bolinha 25 e esta é uma bolinha 35, em que eu coloco aqui, ó, para dar leveza, não precisar usar tanto biscuit assim. Ou eu tiro em EVA daqui do molde bem rasinho, vou mostrar para vocês como. E daí eu preencho aqui. Se eu for utilizar esse complemento em EVA, é importante que eu utilize ou EVA clarinho ou da cor do que eu tô tirando. Por exemplo, eu vou tirar um bonequinho de neve. Eu não encontrei massa branca, então eu vou tirar o bonequinho de neve preenchendo com esse amarelinho mesmo. Não vai interferir na cor, porque ainda vai ter uma camada grossa de biscuit. Mas o melhor, o ideal, seria que o meu EVA fosse um EVA branquinho, para não dar contraste e não ter perigo de aparecer, né? Depois de seco, aparecer. Então, como é que eu faço se eu for utilizar o enchimento em EVA? Eu pego um pouquinho aqui da massa de EVA. Eu sempre gosto de dar uma montadinha no meu molde. Eu uso olhinho paixão, então eu tenho esse pincelzinho que é só para o óleo. Eu venho aqui, dou uma molhadinha e vou utilizando esse pincel direto. A hora que eu perceber que o pincelzinho já não tá com tanto óleo, eu molho de novo. Ó, tô tirando aqui o excesso. O que é importante se você for fazer esse enchimento de EVA? Que você tire ele rasinho, bem rasinho, ó. Veja, eu tô tirando ele bem rasinho. E na região do pescoço, eu vou apertar. E ele vai sair assim, ó.
Dou uma ajeitadinha aqui, ó, e ele vai sair assim. Não me importo em melhorar isso aqui, nem nada disso. Só me importo em deixar secar muito bem. E a hora que secar, ele vai reduzir de tamanho. Aí, esta parte que eu apertei, ó, esta parte que eu apertei, normalmente fica com uma elevação. Então, depois de seco, eu venho com o estilete e tiro essa elevação. E deixo assim, ó. E esse vai ser o recheio do meu pingente, do meu ímã, e, consequentemente, ele vai ficar muito leve. Se você preferir, você pode utilizar as bolinhas de isopor também sem problema. Com o EVA, ele fica um pouquinho mais leve, porque ele preenche mais as cavidades. Mas esta é uma preparação que a gente tem que fazer anterior à preparação de retirada das matrizes daqui de dentro. Combinado? Então, eu vou tirar minha pecinha utilizando primeiro esse aqui. Aqui eu tenho uma quantidade de massa, não pesei, mas se vocês preferirem, eu posso pesar. Eu não peso nada quando eu tô usando o molde. Mas aqui eu tenho 52 gramas de massa. Só vou deixar essa massa bem lisinha. Vou dar uma afinadinha aqui, ó. Vou untar o molde. Vou colocar essa massa aqui. Com um boleador, eu vou aprofundar isso aqui, ó. Inclusive no meio. Vou abrir bem, ó. E agora, eu vou introduzir isso aqui. Eu já coloco ela meio em diagonal para não prender ar aqui dentro. Então, eu abro o molde assim, ponho ela bem lá no fundo e já em meio em diagonal. E acomodo. E aperto bem. Ficou assim. Às vezes, a hora que a gente vai colocar, a gente até quebra ela, porque a gente tá apertando e o EVA quebra. Mas não tem problema. Só é importante que ela fique abaixo da superfície, para que eu tenha biscuit aqui em cima, ó. Tô tirando o excesso aqui, ó, e vou alisar isso aqui. Eu não posso deixar aparecer aqui o EVA, então, eu tenho que ter biscuit suficiente aqui. Se o EVA não tá aparecendo em lugar nenhum, aqui falta massa. E aqui também. E como essa aqui vai ser a ginger, eu vou texturizar. Então, eu texturizo antes de tirar no molde, a parte de trás. Agora, eu tiro do molde, ó, eu dou uma achatadinha assim, ó. Tiro do molde, ele sai facinho, porque é um molde bem aberto. E agora, eu texturizo aqui por fora. A única coisa que eu tenho que colocar agora é o olhinho, senão depois eu não consigo encaixar. E eu já vou colar um iminha de neodímio aqui, porque ele gosta mais de ser colado com a massa fresca. Então, isso já vai facilitar bastante o meu trabalho. Pro olhinho, eu vou utilizar esse da Yupi Biscuit Yupi 37R tamanho PP. Vou utilizar o azul, que tá todo encavaladinho aqui. Veja se tá bem centralizado. E agora, eu vou afundar com um pincelzinho modelador. Eu gosto de dar esse afundadinho para depois passar o giz pastel. Vou fazer aqui uma sobrancelhinha. E vou aqui fazer uma boquinha, assim, ó. Aqui eu tenho um imã de neodímio. Ele é realmente muito forte. É até difícil separar um do outro, ó. E eles são muito fortes, ó.
Só que se você não tiver esse minha, não tem problema, você coloque 2 ou 3 daqueles normais. Esse aqui, um só, já é suficiente. Se você também esqueceu de colar e deixou secar a massa, também não tem problema. Você simplesmente, depois coloque um pedacinho de massa fresca e coloque o ímã. E agora eu vou deixar essa pecinha secando. Agora eu vou tirar usando as bolinhas de isopor. Também peguei uma quantidade de massa sem medida, vou deixar bem lisinho. Vou dar uma untadinha. E agora, eu só abro as 2 cavidades. Aqui eu não abro, porque essas bolinhas vão ficar separadas. Abro bem as cavidades, ó. Vou colocar essa bolinha aqui, também em diagonal, e empurro. Vou colocar essa bolinha aqui, ó, em diagonal, e empurro. E vou fechar. Também é importante que ela fique abaixo do nível do molde. Vou alisar para ver se não tá faltando massa. E também vou texturizar. A textura aqui é legal porque ela tira todas as marquinhas que possam ter ficado. E a hora que a gente passa o giz pastel, ele entra nos buraquinhos e tem um apoio. Vou também colocar os olhinhos já. Pro bonequinho de neve, eu vou colocar esse aqui, ó, que é o IUP 022R, tamanho mini. Vou colocar o ímã já também. Ó, ele é bem fininho, e aí eu dei uma fundadinha, parece que ele ficou no nível. Só que o biscuit encolhendo, ele vai ficar um pouquinho para fora. E ele é bem fininho mesmo. E essa minha pastilhinha, ela tem 1 centímetro. Agora eu vou mostrar como eu faço para tirar quando são 2 cores. E importante, você tem que pensar no seu projeto antes de colocar o ímã. Por exemplo, aqui ele já tá seco, mas eu não coloquei o ímã, porque vai ser o Papai Noel tem gorro, então o ímã vai sobre o gorro. Aqui vai ser um bonequinho de neve que eu vou colocar aqueles tampãozinhos de ouvido, não vou pôr gorrinho, por isso que eu já coloquei o ímã. E essa aqui vai ser a Ginger, que vai ter só aquele branquinho para enfeitar e também não vai ter chapeuzinho, no máximo um chapeuzinho de cozinheira. Por isso que eu já preguei o ímã também. Quando eu vou fazer de 2 cores, aí eu obrigatoriamente uso as bolinhas de isopor, 25 e 35. E eu acho mais fácil, já que o molde não tem a divisão, eu acho mais fácil tirar um de cada vez. Então, eu faço assim, ó. Eu tiro a cabecinha. Entro com a bolinha em diagonal para não formar bolha. Fecho. Faço um acabamento perfeitinho aqui, ó, bem lisinho. E tiro. Aí, eu venho com a faquinha e corto aqui, ó. Vou fazer exatamente a mesma coisa, só que agora com o corpinho. Abro bem, ó, pra bola não entrar com dificuldade. Aperto, pra ela ficar abaixo do nível do molde e fecho. E agora, eu venho aqui, ó, corto aqui.
E agora eu junto os dois, ó. A segunda ideia, utilizando este molde, é fazer porta-guardanapo daqueles em pé. Se você quiser o porta-guardanapo daqueles deitadinhos, você vai fazer assim mesmo. Aí, o guardanapo estaria aqui e a gente colocaria a argolinha para ele ficar assim. Mas, se a gente quiser aqueles porta-guardanapos que ficam em pé, ó, que lindo e diferente, né? Eu vou mostrar como é que eu faço. Então, eu vou tirar aqui um Papai Noel, porque daí em duas cores fica melhor para vocês verem. E aqui, você pode optar por colocar a bolinha ou não. Eu vou colocar, porque assim a gente sempre economiza um pouquinho de massa, né? Bolinha 25, entro na diagonal, empurro bem e fecho. Agora, eu vou colocar a parte vermelha, eu não vou colocar bolinha, porque eu vou furar a parte vermelha. Se eu tivesse fazendo esse, que é tudo de uma cor só, eu teria tirado direitinho, aperto aqui, ó, assim. Claro que eu tenho que estar com a minha mesa lubrificada para isso aqui não grudar na hora que eu vou apertar. Vou pegar um cortador circular de 4 centímetros e vou cortar. Aqui, você pode usar um de 3,5, se você preferir também. Eu tô cortando com o de 4, porque vai encolher, e a hora que encolher, ele vai ficar com uma abertura boa. Mas se você quiser cortar um pouquinho menor, pode também. Tira as rebarbinhas direitinho. Vou cortar isto aqui, ó. E vou colar a cabecinha do Papai Noel. Coloco em pé e dou uma amassadinha. E deixo isso aqui secando assim. Tá vendo a amassadinha? Porque daí ele fica em pezinho. Se você esquecer de dar essa amassadinha, não tem problema. Você depois, quando tiver quase seco, você vem com o estilete e tira. E a terceira ideia é fazer um porta-doce. Esta ideia não foi minha, não. Logo que eu lancei o molde, a Esther Paixão falou, nossa, olha que porta-doce legal que dá para fazer. E aí, ela fez um porta-doce de bonequinho de neve. Eu vou fazer um porta-doce de Papai Noel. Então, naquele esquema, ó, eu venho aqui. Eu tenho aqui, ó, um cubete em que a tampinha tem 3,5 centímetros. Você encontra alguma coisa que tenha a superfície reta. Aí, centraliza aqui. Deixa eu simplesmente colocar um óleozinho aqui para não grudar. Centraliza bem e aperta. Vou afundar um pouquinho mais. E agora, eu vou cortar aqui e vou unir a cabecinha. O olhinho também, e o P022R tamanho mini. E vou deixar isso aqui secando para poder decorar. Esse molde vem em duas partes. A parte que tem a peça principal e a parte que vai complementar os personagens que eu vou fazer com essa parte principal. Então, aqui eu tenho, olha,
um bracinho, se você quiser colocar bracinho, a luvinha da mão direita, da mão esquerda, o bico do pinguim, uma fuça maior, uma fuça menor, para a gente colocar em ursinho e na rena, a orelhinha do duende ou a orelhinha da rena, a fivela do cinto do Papai Noel, uma cenoura, o chifrinho da rena ou um bracinho para o bonequinho de neve, e esta parte, com esta parte, forma um chapéuzinho para o bonequinho de neve. O cintinho do Papai Noel, eu vou pegar uma massinha preta e vou cortar. Eu só vou passar um pouquinho de cola aqui e um pouquinho de cola aqui. Tô fazendo tudo de uma vez porque eu tô gravando, mas o melhor seria a gente tirar, esperar endurecer para depois colar. Pra barba do Papai Noel, eu abri uma massinha, mais ou menos uns 3 milímetros, e vou pegar este cortador circular de 6 centímetros. Vou partir no meio. Vou fechar um pouquinho assim, ó. E com esse cortador aqui, de 4,5, eu vou cortar essa barba assim. Veja que eu não quero uma barba muito longa. Agora, com a estequinha gravata, eu vou fazer umas marquinhas. E agora eu vou dar uma arredondadinha para não parecer que foi feito com cortador. Vou passar cola no centro, um pouquinho aqui, nesta lateral e nesta lateral. Aqui, aqui e no centro. E vou posicionar assim, ó. Aqui, assim. Aqui, assim, ó. E aqui, assim. Pro bigode, eu vou fazer a mesma coisa, só que agora eu vou usar um círculo menor. Deixa um pouco mais fino que a barba, mas ainda assim meio grossinho. Vou pegar esse cortadorzinho que tem 2,5. Só não vou deixar isso tão bicudinho. Então, vou tirar um pouquinho aqui, ó, e um pouquinho aqui. E agora, eu vou fazer a mesma coisa, marcar aqui, aqui e aqui. E vou apertar só essa parte de baixo aqui. E vou colocar esse bigode em cima da barba. Bigode pra cima, vai parecer que ele tá sorrindo. Antes de colocar o bigode, eu vou abaixar esse centro da barba aqui, ó, que é onde eu vou encaixar o nariz. E agora, eu vou pôr o narizinho. Para o narizinho, eu peguei uma quantidade de massa que deve ter mais ou menos meio grama. Eu gosto de nariz do Papai Noel grande. Olha que gracinha. Para as sobrancelhas do Papai Noel, vou pegar 2 pedacinhos assim, também sem medida. Eles só precisam ter mais ou menos o mesmo tamanho. E vou fazer um croquetinho.
que gracinha! Pro gorrinho do Papai Noel, eu peguei 6,5 gramas de massa, vou fazer uma bolinha e da bolinha vou fazer uma coxinha curta. Não vou alongar muito essa coxinha. Ela vai ficar com 3,5. Eu não posso aqui ficar colocando muito volume, muita coisa aqui para esse imã não ficar pesado. Vou pegar uma estequinha de ponta assim, ó, e vou abrir. Vou abrir até lá ao fim, ó. Repare que esse gorrinho, ele vai ser um gorrinho oco. Vou colocar aqui, assim. Vou deixar ele passar aqui atrás também. E vou colar com água. Vou fazer agora uma minhoquinha branca e passar nesse chapéuzinho. Fiz a minhoquinha aqui, ó. Vou dar uma achatadinha, assim. E vou começar a minhoquinha, vou colar com água e vou começar a minhoquinha aqui, como se fosse o cintinho. Não vou dar a volta toda com ela, tá? Agora, com aquela estequinha de graminha, eu vou texturizar isso aqui. E o Papai Noel tá pronto. E do mesmo jeito que eu fiz o Papai Noel, eu também fiz um porta-guardanapo, quer dizer, a barba, bigode, foi tudo feito do mesmo jeito. E o porta-docinho, que também foi feito tudo do mesmo jeito. Olha que gracinha. E a gente pode fazer com qualquer outro personagem, né? Então, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Com o pinguim. E com o bonequinho de neve. Eu posso fazer com a Reninha, posso fazer com a Ginger, enfim. Ah, falando em Reninha e Ginger, deixa eu mostrar pra vocês mais umas pecinhas que eu tirei desse molde. Olha, soldadinho de chumbo, duende, todos eles falta ainda sombrear, falta colocar enfeite, a Ginger, ursinho polar, a Reninha, falta colocar cachecol, ursinho, falta enfeitar. E aqui eu ainda vou fazer mais um bonequinho de neve, mais um pinguim de outro jeito, né? Não com cachecol. Enfim, vou variar os modelinhos. Então, eu sempre deixo a base assim pronta, que depois é só enfeitar. Falta giz pastel e falta tirar enfeitinhos deste molde aqui, para que tudo fique maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem seu like, compartilhem e lembre-se de assistir o especial de todos os parceiros, todos eles trazendo coisas lindas de Natal. Ah, e corre que o site da Simone ainda tá com a promoção de 10%, tá bom? Tchau, gente! Tchau!